À noite, quando o mundo desacelera e as luzes se apagam, a maioria das pessoas vê esse momento apenas como uma pausa para descansar. Mas os milionários enxergam algo muito diferente. Para eles, a noite não é apenas o fim do dia, é o início da riqueza do amanhã. É nesse espaço silencioso, quando quase ninguém está olhando, que eles constroem hábitos ocultos capazes de moldar o destino financeiro e pessoal. Enquanto muitos adormecem levando para o travesseiro preocupações, dívidas, estresse e pensamentos aleatórios, os milionários utilizam a noite como laboratório mental. Eles sabem que a mente, antes de dormir, é uma porta entreaberta para o subconsciente. E tudo que é colocado nesse momento germina, influencia decisões, fortalece crenças e orienta ações. É como plantar sementes invisíveis que florescerão em prosperidade no dia seguinte. Você já parou para pensar por que tantas pessoas acordam cansadas, ansiosas, já com a sensação de que estão em dívida com a vida? É porque adormeceram em estado de escassez. A mente passou horas da noite reforçando medos, inseguranças e preocupações. Acordar próspero não é apenas acordar com dinheiro no bolso, mas despertar com uma mente fortalecida, focada e aberta para oportunidades. Descartes dizia que devemos duvidar de tudo, até encontrarmos algo inabalável em que possamos confiar. E se aplicarmos essa filosofia aos nossos hábitos noturnos, percebemos que quase nada do que fazemos antes de dormir é consciente. Pegamos o celular, rolamos redes sociais, assistimos conteúdos aleatórios, mergulhamos em distrações. Mas será que isso realmente serve ao propósito de uma vida próspera? Ou será que estamos apenas entregando à nossa mente mensagens que reforçam a escassez, o medo e a estagnação? A grande diferença entre quem prospera e quem permanece preso ao ciclo da sobrevivência está nos detalhes invisíveis, nas pequenas escolhas que parecem banais, mas que definem o rumo da vida. E os milionários entenderam que a noite é uma das chaves mais poderosas para reprogramar a mente e direcionar a vida. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de hábitos práticos e, ao mesmo tempo, filosóficos. São rituais que unem disciplina, mentalidade e espiritualidade. O corpo descansa, mas a mente trabalha em silêncio, alinhando crenças, reforçando visões e preparando o terreno para que o dia seguinte seja de abundância. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou milionário. Será que esses hábitos realmente podem mudar algo para mim? A resposta é sim. Porque a riqueza não começa no banco, mas na mente. É no modo como você organiza seus pensamentos, no que você escolhe alimentar, no que você decide cultivar quando o mundo está em silêncio. O dinheiro é apenas consequência da mentalidade que você carrega. E é isso que você vai descobrir neste vídeo. Vamos revelar os 5 hábitos noturnos que os milionários praticam e que podem transformar completamente a forma como você vive, trabalha e prospera. São hábitos simples, mas que carregam uma força imensa. Quando aplicados, eles mudam não apenas o amanhã, mas o sentido da sua vida. O primeiro hábito pode parecer óbvio, mas é ignorado pela maioria das pessoas. Criar um fechamento consciente do dia. Não é sobre se deitar por exaustão, mas sobre encerrar o ciclo diário com clareza. Esse simples ato já muda completamente a forma como a mente interpreta o descanso e abre espaço para a prosperidade. Prepare-se, porque a partir de agora vamos mergulhar em práticas que podem parecer discretas, mas carregam o poder de mudar tudo. O que você vai ouvir pode desafiar seus costumes atuais, mas se permanecer aberto, vai perceber que cada noite pode se tornar uma ponte para acordar mais próspero, mais consciente e mais preparado para viver em abundância. O primeiro hábito noturno dos milionários é algo que parece simples, mas que carrega um poder transformador: o fechamento consciente do dia. Enquanto a maioria das pessoas termina o dia de forma automática, cansada e sem reflexão, os milionários entendem que cada noite
é uma oportunidade de encerrar ciclos, limpar a mente e preparar o terreno para o próximo dia. Pense em como a maioria adormece. Celular na mão, redes sociais, televisão ligada, preocupação com contas, lembrança de problemas não resolvidos. Essa rotina não é neutra. Tudo que você leva para a cama molda a forma como o cérebro processa informações durante a noite. Se você dorme em estado de estresse, sua mente continua repetindo esses padrões enquanto você descansa. E o resultado é acordar cansado, ansioso, sem clareza. Os milionários fazem o oposto. Eles criam um ritual de encerramento, como se fechassem um livro no final de cada dia. Podem escrever em um diário, refletir sobre o que funcionou e o que precisa ser ajustado, listar aprendizados ou simplesmente agradecer pelas conquistas, grandes ou pequenas. Essa prática envia uma mensagem poderosa ao subconsciente. O dia terminou, as pendências foram organizadas e o amanhã é um novo capítulo em branco. Filosoficamente, isso nos conecta ao pensamento estoico. Sêneca dizia que cada noite deve ser vista como um balanço, uma prestação de contas consigo mesmo, não para se culpar, mas para aprender e crescer. Ao fechar o dia de forma consciente, você não carrega o peso do passado para o futuro. Liberta a mente para que o descanso seja verdadeiro e regenerador. Esse hábito tem um efeito psicológico profundo. Quando você dá um fechamento ao dia, seu cérebro entende que existe ordem, não caos. E a mente humana busca, acima de tudo, segurança. A clareza desse encerramento gera calma. E a calma abre espaço para criatividade, foco e prosperidade. É por isso que tantas pessoas ricas e influentes têm o hábito de escrever antes de dormir. Elas não deixam o dia acabar em ruído, mas em reflexão. Você pode estar pensando, mas eu não tenho tempo para isso. Chego em casa cansado, só quero deitar e dormir. É exatamente esse pensamento que mantém as pessoas presas no ciclo da exaustão. Não se trata de tempo, mas de decisão. Bastam 10 minutos para fechar o dia conscientemente. E esses 10 minutos podem transformar as próximas 12 horas de descanso. Um exemplo prático. Ao final do dia, em vez de mergulhar no celular, sente-se por alguns minutos e escreva 3 coisas que deram certo, 3 aprendizados e uma intenção para o dia seguinte. Esse pequeno exercício muda sua energia. Você vai dormir com a sensação de conclusão e acordar com mais clareza de propósito. Esse hábito é um divisor de águas porque ensina a mente que você está no controle, não os acontecimentos. Os milionários entendem que prosperidade é fruto de consistência. E consistência só é possível quando existe ordem. O fechamento consciente do dia é a primeira pedra nessa construção. Agora que você compreendeu a importância desse primeiro hábito, vamos avançar para o segundo, que é ainda mais poderoso. A prática de alimentar a mente com imagens de abundância antes de dormir. Porque a forma como você adormece define o tipo de realidade que você cria ao despertar. O segundo hábito noturno dos milionários é a visualização consciente de abundância antes de dormir. Esse talvez seja um dos mais poderosos, porque aproveita um momento em que a mente está mais aberta ao subconsciente, os minutos que antecedem o sono. Enquanto a maioria das pessoas adormece pensando em dívidas, preocupações, frustrações ou até mesmo distraída com conteúdos aleatórios, os milionários fazem exatamente o contrário. Eles usam esse período para alimentar a mente com imagens de prosperidade, clareza e conquistas. A ciência moderna mostra que pouco antes de dormir, o cérebro entra em um estado conhecido como ondas alfa e teta, em que a mente consciente relaxa e o subconsciente absorve com mais intensidade qualquer informação. É como se nesse instante a mente fosse solo fértil, pronto para receber sementes. E os milionários sabem exatamente quais sementes plantar. Eles se veem já vivendo a realidade que desejam. Podem imaginar negócios prosperando, investimentos crescendo,
relações harmoniosas, saúde plena. Mas não é apenas imaginar, é sentir. Criar uma imagem mental acompanhada da emoção correspondente. Porque o subconsciente não distingue o que é real do que é imaginado. Ele responde à intensidade emocional. Esse hábito tem raízes filosóficas também. Neville Goddard, um dos grandes pensadores da mente criativa, dizia que o estado em que você adormece é o estado em que vive. Ou seja, se você adormece em escassez, continua vivendo escassez. Mas se adormece em abundância, começa a manifestar abundância. Essa prática não é superstição, mas alinhamento entre mente e realidade. Agora observe sua própria rotina. Quantas vezes você adormeceu depois de assistir notícias negativas, discutir sobre contas ou se preocupar com o amanhã? Não é à toa que acorda com sensação de peso, como se já estivesse em dívida com o dia antes mesmo de começar. A visualização de abundância quebra esse ciclo. Ela permite que você durma com a sensação de vitória, não de derrota. Um exercício prático que muitos milionários utilizam é criar um filme mental de 5 a 10 minutos antes de dormir. Nesse filme, eles se imaginam vivendo o futuro que desejam, mas como se fosse presente. Sentem a liberdade, a tranquilidade, a prosperidade já acontecendo. Essa prática envia ao subconsciente um comando claro. Este é o padrão que desejo reforçar. Com o tempo, esse hábito muda a forma como você acorda. Acordar depois de noites de visualização consciente é acordar com mais energia, motivação e foco. As ideias fluem com mais facilidade, as oportunidades parecem aparecer com mais frequência. Mas, na verdade, não é que o mundo mudou. Foi sua mente que passou a enxergar o que sempre esteve ali. Esse segundo hábito é um lembrete poderoso de que a prosperidade começa no invisível. Antes de se materializar na conta bancária, ela precisa existir na tela da sua mente. O que você alimenta no silêncio da noite se torna o cenário da sua vida no dia seguinte. Agora que você entendeu a força da visualização, vamos para o terceiro hábito, que conecta mente e corpo. Porque não adianta apenas pensar em abundância se o corpo não está em sintonia. O próximo passo é entender como os milionários utilizam práticas noturnas para alinhar sua energia física e mental, criando o ambiente perfeito para a prosperidade. O terceiro hábito noturno dos milionários é o alinhamento entre corpo e mente antes de dormir. Enquanto muitos deitam exaustos, com o corpo carregado de tensão e a mente acelerada por estímulos externos, os milionários sabem que não há prosperidade verdadeira sem equilíbrio. A riqueza não nasce apenas de números, mas de energia vital. É fácil perceber como esse ponto é negligenciado. A maioria das pessoas encerra o dia carregando no corpo as marcas do estresse: ombros enrijecidos, respiração curta, cansaço acumulado, mente agitada. E, ao adormecer nesse estado, o sono não regenera. Ele apenas anestesia. Acorda-se cansado, sem foco, com a sensação de que o descanso nunca é suficiente. Os milionários, ao contrário, cultivam pequenos rituais que alinham corpo e mente para o descanso. Pode ser uma prática de respiração profunda, alguns minutos de alongamento, meditação guiada, um banho quente para liberar tensões, ou até uma breve caminhada noturna. O objetivo não é complexidade, mas presença. O corpo aprende a relaxar e a mente acompanha. A filosofia oriental sempre ensinou que corpo e mente não são separados. Um influencia o outro de forma contínua. Se o corpo está tenso, a mente se fecha. Se a mente está agitada, o corpo adoece. A sabedoria dos milionários é reconhecer que, ao cuidar da energia física antes de dormir, estão também fortalecendo a energia mental que dará forma ao dia seguinte. Descartes, apesar de ter separado corpo e mente em sua filosofia clássica, também reconhecia a necessidade de harmonia entre pensamento e experiência. E, na prática financeira,
Essa harmonia é indispensável. Como esperar clareza para decisões importantes se você acorda todos os dias com o corpo cansado e mente em caos? Os milionários entendem que sono de qualidade é ativo financeiro. Um corpo regenerado toma melhores decisões. Uma mente tranquila enxerga oportunidades que uma mente ansiosa jamais veria. Esse alinhamento não é luxo, é estratégia. Você pode aplicar esse hábito de forma simples. Antes de dormir, desligue telas e estímulos visuais pelo menos 30 minutos. Respire profundamente algumas vezes, alongue-se por poucos minutos, faça um exercício de gratidão em silêncio. Essas práticas preparam o corpo para descansar e a mente para criar. Não subestime o poder de pequenas escolhas. Elas são invisíveis, mas moldam resultados gigantescos. Esse hábito ensina que prosperidade não é apenas acumular riqueza externa, mas cultivar vitalidade interna. É impossível acordar próspero se o corpo desperta exausto e a mente saturada. Os milionários protegem sua energia porque sabem que ela é o combustível da abundância. Agora que você compreendeu a importância do alinhamento físico e mental, vamos avançar para o quarto hábito, que tem relação direta com foco e clareza. Porque não basta descansar bem. É preciso programar a mente com objetivos claros para que ela trabalhe em silêncio durante a noite. Esse é o próximo segredo que diferencia os que prosperam dos que apenas sobrevivem. O quarto hábito noturno dos milionários é a programação mental com objetivos claros. Enquanto a maioria das pessoas encerra o dia sem direção, carregando preocupações vagas e pensamentos soltos, os milionários adormecem, entregando à mente uma tarefa precisa. Trabalhar em silêncio durante a noite na direção de metas específicas. A mente humana é como um radar. Se você não ajusta a frequência, ela capta qualquer ruído. Mas quando você dá a ela uma instrução clara, ela começa a filtrar informações, oportunidades e ideias alinhadas ao que deseja. E à noite é o momento perfeito para isso, porque o subconsciente permanece ativo, processando tudo o que recebeu antes de dormir. Imagine a diferença. Alguém que adormece pensando, espero que amanhã dê certo. E alguém que adormece visualizando, amanhã vou concluir essa negociação com confiança, vou encontrar soluções criativas, vou me aproximar ainda mais da liberdade financeira que desejo. No primeiro caso, a mente vagueia. No segundo, ela recebe um comando direto, como se fosse um software programado para executar uma função. Essa prática tem raízes filosóficas. Descartes dizia que é necessário um método, e o método aqui é a clareza. A mente precisa de foco, porque sem foco ela se perde. Os milionários não deixam o dia terminar no improviso. Eles escrevem suas metas, revisam prioridades, definem intenções. Ao fazer isso, eles entregam ao subconsciente um mapa, e esse mapa orienta as escolhas do dia seguinte. Você pode aplicar esse hábito de forma simples. Antes de dormir, escreva 3 objetivos para o próximo dia. Não precisam ser grandes, mas precisam ser claros. Pode ser concluir uma tarefa importante, dedicar um tempo à família, avançar em um projeto financeiro. O importante é que a mente saiba para onde ir. Esse hábito cria um efeito poderoso chamado atenção seletiva. Quando você programa objetivos claros, seu cérebro passa a enxergar oportunidades e soluções relacionadas a eles. É como quando você compra um carro e, de repente, começa a ver o mesmo modelo em todos os lugares. Ele sempre esteve lá, mas agora sua mente foi programada para reconhecê-lo. O mesmo acontece com as metas financeiras e pessoais. Milionários usam essa técnica não apenas para tarefas do dia seguinte, mas para objetivos de longo prazo. Eles revisitam suas metas maiores, reafirmam sua visão de futuro e, ao adormecer, alimentam o subconsciente com imagens consistentes. Esse processo cria coerência entre presente e futuro, entre pensamento e ação. Ao aplicar esse hábito, você transforma a noite em aliada. Sua mente deixa de ser refém de preocupações
e passa a ser parceira na criação da realidade que deseja. Não é exagero dizer que muitas soluções, ideias e decisões dos milionários nasceram enquanto dormiam, justamente porque programaram suas mentes para trabalhar em silêncio. Esse quarto hábito nos prepara para o quinto, talvez o mais simbólico de todos, porque além de encerrar o dia com clareza, visualizar abundância, alinhar corpo e mente e programar objetivos, existe ainda uma prática que fortalece a conexão com algo maior. É o que dá sentido, equilíbrio e força interior. E esse é o próximo passo que vamos explorar: o ritual da gratidão noturna. O quinto hábito noturno dos milionários é a prática da gratidão antes de dormir. Esse talvez seja o mais simples de todos, mas também o mais profundo, porque não importa quanto alguém possua em números, se não existe gratidão, sempre haverá vazio. A gratidão é a chave que transforma a percepção de escassez em abundância. Quando você reconhece o que já tem, sua mente deixa de fixar-se apenas na falta e passa a se abrir para receber mais. É um gesto silencioso, mas carregado de poder. É como ajustar a lente da consciência. De repente, aquilo que parecia pouco se revela como muito. Os milionários entendem que a prosperidade não se mede apenas pelo que está na conta bancária, mas pela forma como você interpreta a vida. Eles encerram o dia agradecendo. Podem agradecer pelas conquistas, pelos aprendizados, pelas pessoas, pelas oportunidades. E até mesmo pelas dificuldades, porque sabem que cada desafio é também uma semente de crescimento. A filosofia estoica já ensinava isso há séculos. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia diariamente reflexões de gratidão, mesmo em meio a guerras e pressões políticas. Ele entendia que a grandeza não está em controlar tudo, mas em reconhecer valor no que já se possui. Esse mesmo princípio é praticado de forma moderna pelos milionários de hoje. Ao agradecer antes de dormir, você envia ao subconsciente a mensagem de que é abundante, de que já vive em prosperidade. E o subconsciente responde reforçando esse padrão, criando mais situações que confirmam essa percepção. Gratidão não é apenas sentimento, é também programação mental. Praticar a gratidão pode ser simples. Você pode escrever 3 coisas pelas quais é grato naquele dia. Pode falar em voz baixa, pode apenas pensar em silêncio. O que importa é a sinceridade. Agradecer não é repetir frases prontas, mas sentir profundamente que algo já faz parte da sua vida como bênção. O impacto desse hábito é imediato. Você adormece em paz, sem peso, sem ressentimento. O sono se torna mais profundo e regenerador. E, ao acordar, sua mente já desperta mais leve, mais aberta e mais receptiva. Gratidão é energia em movimento, e energia atrai energia semelhante. Esse é o hábito que fecha o ciclo da noite. Depois de encerrar o dia conscientemente, visualizar abundância, alinhar corpo e mente, programar objetivos, a gratidão sela tudo isso. É como regar as sementes plantadas durante o dia com a água da abundância. Sem gratidão, a vida seca. Com gratidão, a vida floresce. Esse quinto hábito mostra que prosperidade não é apenas técnica, mas também atitude interior. Porque, no fim, riqueza não é só o que você acumula, mas o que você sente. E os milionários são milionários não apenas porque têm, mas porque sabem reconhecer e valorizar. Agora que você conhece os 5 hábitos noturnos dos milionários, está pronto para transformar suas noites em aliadas da prosperidade. Mas antes, no próximo bloco, vamos amarrar tudo isso em uma conclusão clara e inspiradora, para que você saiba exatamente como aplicar esses hábitos na sua vida, começando hoje. Agora você conhece os 5 hábitos noturnos dos milionários. O fechamento consciente do dia, a visualização de abundância, o alinhamento entre corpo e mente, a programação mental com objetivos claros e a prática da gratidão. Cada um deles, isoladamente, já tem poder para transformar sua rotina. Mas juntos, criam um ritual capaz de mudar não apenas suas noites,
mas toda a sua vida financeira e pessoal. A riqueza não começa no extrato bancário, mas no silêncio da noite. É nesse momento que você decide o que vai semear no terreno da sua mente. E como já vimos, aquilo que você semeia antes de dormir é o que floresce quando você acorda. Talvez, até hoje, você tenha ido para a cama carregando peso, preocupações, distrações que nada acrescentaram. Mas agora, você tem a escolha de fazer diferente. Pode encerrar o dia com clareza, visualizar a abundância, cuidar da sua energia, programar seus objetivos e agradecer. 5 passos simples, mas que criam uma nova identidade financeira e existencial. Não espere ter milhões para aplicar esses hábitos. É justamente aplicando-os agora que você prepara sua mente para criar prosperidade. Porque riqueza não é destino, é caminho. E esse caminho começa com pequenas escolhas, feitas todos os dias no silêncio da noite. O filósofo Sêneca dizia que a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la bem. O mesmo vale para o tempo noturno. Não desperdice suas noites em distrações vazias. Use-as como ferramenta de transformação. Faça da sua mente sua maior aliada, e ela fará do seu dia um campo de oportunidades. Se esse vídeo trouxe clareza para você, inscreva-se agora no canal Financeiramente Próspera. Ative o sino das notificações e acompanhe os próximos conteúdos, porque cada semana traremos novas chaves para expandir sua consciência financeira e acelerar sua liberdade. E lembre-se, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque prosperidade compartilhada se multiplica. Muitas vezes uma simples palavra, um novo hábito ou um insight podem libertar alguém de anos de estagnação. Hoje você descobriu como dormir rico em consciência para acordar próspero em realidade. Agora a escolha é sua. Vai continuar adormecendo com preocupações que drenam sua energia ou vai decidir cultivar hábitos que constroem abundância? A resposta está em suas mãos e ela começa hoje, quando as luzes se apagarem.